Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas do conhecimento cristão, sabe à saciedade, ou seja, suficientemente, o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados sofredores pelos seus fracassos na luta. Repare o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações. E reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia. Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca, de babá. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Roseli, você pode fazer a prece inicial? Faço sim. Vou fazer uma prece do livrinho aqui de Uma Luz no Caminho. Compaixão. Jesus amado, mestre e irmão, sempre rogamos por vossa bênção, por vossa ajuda aos companheiros de jornada que sofrem as agruras da fome, do frio e das injustiças. Rogamos por aqueles que foram vítimas da violência que domina nosso planeta. Porém, nos esquecemos de pedir vossa clemência pelos responsáveis por todos estes sofrimentos. É por eles que quero pedir. Que seus corações sejam tocados por vosso amor, que seus espíritos possam ser esclarecidos, que vossos mensageiros possam fazê-los compreender que ao tirar o pão da mesa de quem tem fome e ao negar o agasalho a quem tem frio, não só levam o sofrimento ao próximo, como também adquirem para si o karma das mesmas dores. Jesus, pedimos vossa compaixão por esses algozes, criadores de tanto mal, e que muitas vezes não têm noção da gravidade de seus atos, e que suas vítimas possam um dia perdoá-los. Que suas consciências sejam despertadas e tenham ainda nessa vida tempo para um arrependimento sincero. Piedade, Jesus, aos que levam dor e lágrimas aos seus irmãos de jornada. Que assim seja, meu Pai. Obrigado, Roseli. Por nada. Que vamos ler hoje, meninas? Rosinha. Oi, selecionou alguma coisa, amiga? Não vou nem mexer nesse celular para não. Não tô nem respirando aqui. O Evangelho, Mundos Regeneradores, página 63.
O Evangelho segundo o Espiritismo, página 63, Mundos Regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação, mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar regeneradores. Cada turbilhão planetário a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já se vos há falado de mundos onde a alma recém-nascida é colocada, quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. Já também se vos revelou de que amplas faculdades é dotada a alma para praticar o bem, mas há os que sucumbem, e Deus, que não quer aniquilá-las, lhes permite irem para estes mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes, vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora, o nascer da felicidade. O homem lá é ainda de carne, por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescença após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa, melhor do que vós, o futuro. Compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor aos que dele se mostram dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida, então liberta a alma pairá acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Comentários até aqui? Alguma pergunta? Não, Fred. Ou Emerson. Roseli, Emerson? Não, Fred, tá Não, bem. obrigado. A gente pode ler desse texto, né, que nós já avançamos, né, nós não estamos mais
no mundo primitivo, né, que é onde começamos a nossa jornada, porque Deus nos cria simples e ignorantes, né? Então, o homem que saiu do reino animal, né, e se tornou homem, ele guarda muito ainda, né, o instinto, né, a questão de ser selvagem, né? Aí nós progredimos, né, ingressamos no mundo de provas e expiações, nós evoluímos, esse mundo evolui também, e agora estamos prestes a entrar num período, né, em que o nosso mundo, a Terra, será um mundo de regeneração, não um mundo regenerado. E nessa transição, né, no livro Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo, acho que 13º, disse que são chegados os tempos, né? E o que ele quer dizer é que nesse momento em que vivemos, né, aqueles espíritos mais endurecidos no mal, que habitavam aí os umbrais, né, aqueles lugares embaixo da terra, eles estão tendo a última oportunidade de reencarnar na Terra. É por isso que nós vemos, né, que existe uma alteração dos costumes, né? Os costumes nos indicam, né, que houve uma piora, né, uma piora das artes, da música, né? A própria moral, em muitos aspectos, parece estar perdida, né? Mas essa é a nossa sensação de ver apenas uma fotografia do filme, né? Nós sabemos que um filme são várias fotografias, né, que passam rapidamente. E nós, às vezes, enxergamos uma única fotografia, né, a que é estampada nos jornais, né, das terríveis atrocidades que são cometidas, mas nós sabemos que o mundo está cada vez melhor. E esses momentos, né, de revolvimento, né, de catástrofes, né, de tantos suicídios, né, e os espíritos nos dizem que o suicídio ainda vai aumentar ainda mais, né, por conta dessa inadequação dos espíritos que não vão conseguir viver mais na Terra, né? Então, infelizmente, esses irmãos vão tirar a própria vida. E veja, tudo que foi descrito, né, estaremos ainda no mundo em regeneração. Ou seja, nós ainda não temos condição de entender o que é um mundo feliz, né? Depois um mundo celeste, né? Porque nós podemos descrever daquilo que sabemos. Nós sabemos o que é ruim, o que é pior, né? Eu me lembro de uma propaganda que eu achei muito interessante, né? Um homem da época do século XIX, né? Pega um computador de última geração nas mãos da moça, ele está até sujo de fuligem, ele pergunta para a moça: esse negócio aí é movido a carvão, né? Porque carvão era a única fonte de energia que ele conhecia. Então, nós não temos condições de entender o que é um mundo feliz, um mundo celeste, porque nós somos esse homem, né, que, que entende o carvão como única fonte de energia. Né? Os nossos conhecimentos, né, os nossos sentidos ainda não estão suficientemente aperfeiçoados para que a gente possa entender, né, o que nos aguarda. Nós podemos confiar que o que nos aguarda é sempre melhor, mas é necessário que a gente procure se despir, né, dos nossos vícios, né, sejam eles os mais variados possíveis, né? Então, a vida é um constante exercício, né, de você renunciar a si mesmo, né, e tentar fazer o bem
e deixar de fazer o mal, né? Porque Paulo nos dizia, né? O bem eu quero fazer, mas esse eu ainda não consigo fazer. O mal eu não quero fazer, mas este eu ainda faço, né? Então, ainda nós escorregamos muito, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Só mais um trechinho, eu vou ler. Mas há nesses mundos ainda falível o homem, ou seja, no mundo em regeneração, o homem ainda escorrega. E o espírito do mal não há perdido completamente o seu império. Então ainda existe o mal. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Ou seja, se nós falharmos, né, quem diz o povo no Nordeste, né, com força, né, porque a gente pode escorregar, pode não fazer tão bem alguma coisa ou outra, mas falhar com força né, procurar fazer o mal mesmo, não querer se modificar. Nós podemos ser convidados, né, a habitar um mundo primitivo ou um mundo que esteja no começo de provas e de expiações, né, ou seja, um mundo bárbaro, né, em que nós não teremos muitos dos confortos que nós temos hoje. Contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, o céu azulado e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação da terra. Santo Agostinho. Veja aqui, né, no nosso sistema solar, o único mundo de provas e expiação é a Terra, porque todos os outros mundos do nosso sistema solar são habitados, mas não por seres materiais. Então, nós somos os homens, as mulheres mais atrasados do nosso sistema solar. Então, Jesus convocou, inclusive, espíritos de esferas superiores para reencarnar na Terra. Então, junto com a turma de baixo, também já tem uma turma de cima encarnada, né? Então, Emmanuel está encarnado e espíritos de uma capacidade tremenda em todas as áreas do conhecimento. Então, quando essa parte começar a sobressair, a gente vai ver uma melhora já. Acredito que nos próximos 20 ou 30 anos teremos já uma melhora significativa na Terra. Comentários finais antes de passarmos para as vibrações? Não, Fred, obrigada. Não, obrigado. Não, obrigado, Fred. Vamos então passar para o momento das nossas vibrações. Vamos agradecer a oportunidade que temos, em nome de Jesus, de estarmos aqui reunidos em seu nome, pelas oportunidades que temos na vida, que são exatamente as que precisamos para a nossa evolução. E hoje conversando com um colega advogado, ele estava me contando, né, de seus clientes, muitos com grandes possibilidades financeiras, e eu pude perceber que quanto maior o dinheiro envolvido, o poder, maiores são as dificuldades de a gente abrir mão dessa parte. Então, cada um de nós foi plantado exatamente onde precisa estar. As nossas dificuldades, eu gosto de um termo em inglês que chama tailor-made, e quer dizer o seguinte, que Deus é o nosso alfaiate divino. Então, a nossa encarnação, ela foi
ela foi designada para nós e nós participamos desse processo exatamente para que pudéssemos ter o aproveitamento máximo. E muitas vezes até pedimos provas, expiações mais doloridas, mais difíceis. E os nossos mentores nos negaram, né? Porque sabiam que se a prova viesse muito mais difícil, nós não daríamos conta de aguentá-la, né? E poderia ser que nós saíssemos dessa vida pela porta do suicídio, né? Como muitos irmãos têm feito. E eu já inicio as vibrações por esses irmãos que, infelizmente, saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno, o meu xará Fred, um outro rapaz aqui que eu não estou lembrando o nome, mas que a imagem está na minha cabeça, e tantos outros. E que possamos também fazer uma vibração pelas suas famílias. Pois nós sabemos que o suicídio deixa um rastro de destruição, de incompreensão, de raiva, ódio, mágoa, tristeza, e que todos os familiares de todos desses nomes que lembramos, e vocês estão autorizados a lembrar de outros que lhe vêm à mente, sejam consolados. E peçamos também a Jesus que abrace e ampare os nossos irmãos encarnados em sofrimento, que estão sofrendo, né, a obsessão dos irmãos que não lhes perdoaram. Pois quem sofre uma obsessão não é vítima. A lei divina só permite a aproximação desses espíritos porque existe uma dívida. Alguém feriu outro e esse outro não conseguiu perdoá-lo. Então vamos pedir a Jesus que aproxime esses irmãos em desajuste para que se reencaminhem, pois nós sabemos que o ódio, a mágoa, a vingança não nos leva a lugar nenhum. E quando nós queremos, por exemplo, né, que alguém sofra alguma coisa, né, que alguém morra, que alguém se prejudique, nós estamos desejando isso para a pessoa, mas quem está tomando o veneno somos nós. Por isso que é, não é nem que o mal que nós fazemos volta para nós. O mal que nós fazemos já está em nós. Então, que nós procuremos, né, perdoar todos aqueles que nos cruzam o caminho, que nos magoam, nos ferem, pois esse é o único jeito de nós progredirmos. Peçamos também por todos aqueles irmãos que nos vêm à mente neste momento. E neste momento, mais do que coisas ou situações mais favoráveis, saibamos pedir. Peçamos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos assistem, para que nos deem força, nos deem coragem para enfrentar as nossas provas, as nossas expiações, os nossos dias difíceis. Há um lema dos fuzileiros navais que diz assim: o único dia fácil foi ontem, né? Porque hoje a vida nos apresenta os obstáculos, aquilo que precisamos vencer, principalmente em nós mesmos. Peçamos a Jesus também que ampare os nossos líderes mundiais, os nossos governantes, que possam estabelecer e manter a paz no planeta, fazer o melhor que podem por todos aqueles que mais necessitam. Vivemos pelos centros espíritas, templos, seitas,
pelas igrejas e pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade. E, por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena parte no mundo de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços diários, constantes, que fazemos para dominar as nossas más inclinações, fazendo assim a nossa transformação moral. Obrigado a todos, boa noite. Peço ao Emerson que faça a prece Mahikari, depois a Roseli ou a Rosângela podem fazer a prece final. Obrigado. Goku Biji Sogen Gen Shikaita Kama Harani Kamotamahi Moidemasu Kamurogi Kamuromi no Michikara Mochite Bansei Tohito no Miyoya Kamu Amatsusu no Mahikari o Mikami Arahido no Kamutachi Moro Moro no Sakagoto Tamahi no Chuchumiki Garuba Mahikare Mote Harahi Kiyome Misugita Maite Aminoko no Chikara Yomigarase Tamae tomosu koto no yoshio kashikomi kashikomi momousu miyoyamotosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoyamotosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kanagara tamahi jamase kanagara tamahi jamase. Rosinha, por favor. Por nós. Pai, nos deste a terra para que aqui pudéssemos crescer. Criastes as maravilhas da natureza para que dela nos alimentássemos e fôssemos felizes. No entanto, hoje a guerra, a violência, tomaram conta do paraíso que para nós criastes. Permite, Pai, que vossos mensageiros possam tocar os corações e as mentes daqueles que se batem em guerras insanas pelo orgulho e ganância de poucos. Muitos morrem e matam, às vezes sem saber o porquê. Envolvei com vosso manto sagrado os corações das mães que neste momento choram a perda de seus inocentes e amados filhos. Dai proteção às crianças que vêm partir seus pais e indefesos enfrentam a dor, a fome e o frio. Colocai um guia em todos seus caminhos, alguém que as ame e as faça crescer, acreditando em vosso amor e em vossa justiça, para que no amanhã não venham a alimentar o ódio em seus corações. Iluminai-as, para que consigam compreender que somos todos irmãos, e o que nos deste basta para toda a humanidade. Ajudai-nos, Senhor, que para que possamos encontrar novamente a paz e o amor entre todos nós, vossos filhos, que a terra volte a exalar apenas o perfume das flores que nos destes. Que assim seja, meu Pai. Que possamos compreender e exercitar o bem em nós cada dia. Muito obrigada. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Deus abençoe.